O cérebro pode ser estudado. Ele é feito de tecidos compostos por células especializadas. Seus sinais podem ser detectados, registrados e interpretados, fazendo ser possível o mapeamento da rede fibrosa do cérebro. Uma hierarquia de padrões. O neocórtex é responsável por nossa capacidade de lidar com padrões de informações de forma hierárquica. Também é responsável pela percepção sensorial, pela identificação de tudo e pelo controle de movimentos, também pelo raciocínio e pela linguagem. Sem ele não é possível compreender a natureza e tirar proveito dela. Atualmente descobrimos que apenas os mamíferos possuem essa estrutura cerebral. O neocórtex humano é a camada mais extrema do cérebro, uma estrutura fina e lisa e com rugas para aumentar a área de sua superfície. Uma inovação evolutiva dos primatas fez com que ele seja acomodado sobre o restante do cérebro. Ele forma a maior parte do cérebro humano. Temos um lobo frontal onde lidamos com padrões mais abstratos relacionados a conceitos de alto nível. Essa estrutura fina é formada por 6 camadas, numeradas de 1 mais extrema a 6, que é a mais longe. Nas camadas 2 e 3, os axônios que emergem do neocórtex protejam-se pelas outras partes. Os axônios das camadas 5 e 6 ligam-se principalmente ao exterior do neocórtex, com o tálamo, o tronco encefálico e a medula espinhal. Os neurônios da camada 6 recebem conexões sinápticas de neurônios situados fora do neocórtex, especialmente do tálamo. Em 1957, um neurocientista descobriu a organização colunar do neocórtex. Em 1978, ele levantou uma hipótese de que o neocórtex era formado por um único mecanismo, repetido diversas vezes, e propondo a coluna cortical como esta unidade básica. Ele levantou a hipótese da existência de mini-colunas dentro das colunas. Experimentos detalhados revelaram unidades que se repetem dentro de estruturas de neurônios de cada coluna. A unidade básica é um identificador de padrões. Não existe um limite físico específico entre esses identificadores, pois eles se situam próximos. Esses identificadores são capazes de se ligar sozinhos uns com os outros, de forma que a conectividade que vemos no neocórtex seja criada para refletir os padrões que aprendemos ao longo do tempo. Há aproximadamente 500 milhões de colunas corticais no neocórtex humano. Uma estimativa aproximada de que cada identificador de padrões dentro de uma coluna cortical contenha cerca de 100 neurônios. Tudo acontece simultaneamente no neocórtex, de modo que seus processos não tenham começo nem fim. Os seres humanos têm uma capacidade reduzida para processar a lógica, mas uma capacidade muito profunda e central para reconhecer padrões. Para pensar de maneira lógica, precisamos usar neocórtex, basicamente um grande identificador de padrões. Ele não é um mecanismo ideal para realizações de transformações lógicas. Para aumentar a capacidade de reconhecimentos, é preciso treinar. O conhecimento especializado central é formado a partir de conhecimentos profissionais, mais genéricos e amplos, e por isso podemos aumentar a ordem de grandeza de padrões. Nossos procedimentos e ações também compreendem padrões e estão armazenados na região do córtex. A função de cada identificador de padrões neocortical é processar uma interação de um padrão. O crescimento exponencial do conteúdo informativo da tecnologia vem de desenvolvimento da linguagem verbal e escrita. Todas as nossas ferramentas, cada inovação ou criação se fizeram com base uma nas outras. O tamanho do nosso próprio neocórtex excedeu um nível que permitiu que nossa espécie desenvolvesse ferramentas cada vez mais poderosas, ferramentas que agora nos permitem compreender nossa inteligência. A estrutura de um padrão. A teoria da mente baseada em reconhecimento de padrões que apresenta nesse livro
fundamenta-se no reconhecimento de padrões por meio de módulos de reconhecimento de padrões do neocórtex. Esses padrões se organizam em hierarquias. Cada padrão é composto por 3 partes. A primeira parte é o input, que consiste nos padrões de nível inferior que compõem o padrão principal. As descrições para cada um desses padrões de nível inferior não precisam ser repetidas para cada padrão do nível superior que se referencia com eles. Existe um axônio de identificador de padrão que se conecta com diversos detritos, um para cada padrão. Há mais de um identificador de padrão para outros padrãozinho. A segunda parte de cada padrão é o nome do padrão. O mundo da linguagem desse padrão de nível superior é simplesmente a palavra Apple. Embora usemos diretamente nosso neocórtex para compreender e processar todos os níveis da linguagem, a maioria dos padrões que ela contém não são padrões de linguagem em si. No neocórtex, o nome de um padrão é simplesmente o axônio que emerge de cada processador de padrões. Quando aquele axônio dispara, seu padrão corresponde foi percebido.